Sejam muito bem-vindos, meu boa noite. Vamos falar hoje sobre Alzheimer e os cuidados, com uma convidada super especial, que eu sou muito fã já há muito tempo, que eu sigo ela, que eu venho acompanhando o trabalho dela nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e fiquei ainda mais fã depois que eu acompanhei o tratamento dela com o pai, né? O pai dela passou por um desafio aí durante a pandemia e ela fez tudo para ficar pertinho dele durante toda a recuperação dele. Então ela ganhou meu coração, além de já ter toda a minha admiração devido ao trabalho com as cuidadoras, né? Ela vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Ela trabalha com longevidade, ela trabalha com gerontologia. Então a gente tem muita coisa em comum. Eu quero muito chamar ela logo, porque a gente tem um tempinho meio curto. Então, assim, quem for chegando já vai se ambientando aí. Boa noite, Marinês. Boa noite, Josi, minha mentorada linda. Compartilhem essa live aqui, ó. Pega esse aviãozinho, já taca para todo mundo do seu direct, porque é um papo muito importante que a gente vai ter. E a professora já está aí. Não vamos mais ficar esperando, eu vou convidá-la para entrar. Tem gente que já conhece, né, a professora Juliana. Ju, você tem que me pedir autorização para entrar, tá? Então aperta essa câmerazinha aqui com mais e vem logo para cá, porque eu tô doida, cheia de perguntas. Gente, já vai aí, vendo as perguntas que vocês querem fazer. Eu recebi algumas na minha caixinha. Acredito que vocês tenham anotado algumas também, porque vai facilitar aí os cuidados, né, com os idosos de vocês. Eu mesma fui uma cuidadora que peguei muito paciente com Alzheimer, e então ela me trouxe à tona diversas memórias de diversos pacientes, diversos desafios. Eu vou fazer um monte de pergunta para ela, deixa eu chamar ela para cá. Vem para cá, Júlia, de infância da Juliana, gente, já sou muito fã. Vem pra cá, Ju, aparece aí. Ai, que bom que você veio, gente, você não sabe aqui, ansiosa que eu tô, Ju. Eu fui fazer o cabelo, olha aqui. Fui fazer as unhas para ficar linda para esse nosso encontro. Então não vou nem Conta pra mim. né, que estão horrorosas. Boa noite, Ju. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Há muito tempo que eu já vim te namorando, te sondando, aí me deu aquela coragem, vou falar, agora é a hora de fazer o convite para ela, vir falar do que ela sabe melhor. Conta aí pra gente como é que você tá, de onde você é, como você se chama, como você gostaria que eu te chamasse também, né? Que eu já tô doida para chamar de Ju. Eu já estou chamando de Dani já. Poxa, Dani, estou muito feliz, muito honrada com o convite. Já poderia ter me chamado antes, com certeza. Eu Ai, obrigada. aí de todos os convites que eu recebo para falar sobre longevidade, sobre Alzheimer, às vezes, quando eu estou com a rotina muito corrida, demora um pouquinho para conseguir conciliar, mas todos os convites eu aceito. Para mim é uma grande alegria sempre. Eu sou da região dos Lagos, né, do Rio de Janeiro. Você tá aqui, somos conterrâneas. Sou do Rio de Janeiro, você é de qual cidade? Atualmente eu moro em Teresópolis, na região serrana, mas eu nasci em Botafogo, na zona sul do Rio, e sempre atuei como cuidadora na região metropolitana, Rio de Janeiro, Zona Oeste, Zona do Centro. Então eu fiz meu nome lá, né? E agora eu procurei qualidade de vida para o meu próprio envelhecimento, então eu vim para a região serrana. Estamos aí, então, na mesma energia, né? Porque eu vim aqui para Rio de Sim. Janeiro, já contei até um pouquinho dessa história para os meus seguidores, né? Buscando qualidade de vida. Eu sou de Macaé, morei em Campos, 8 anos por conta do meu trabalho na universidade, né? Eu sou servidora da Universidade Federal Fluminense, e aí eu atuo Uhum. em Campos. Mas, em termos de qualidade de vida, lá não era muito legal. E aí eu vim para Rio das Ostras justamente buscando qualidade de vida, buscando envelhecer bem, né? Ai, deve ser tão bom morar perto da praia, né? É muito bom. Mudei muito, assim, depois que vim para cá, né? Fiquei muito mais tranquila, mais leve. E aí, E assim, Ju, há quanto tempo que você trabalha aí com a longevidade, com geronto?
Trabalho já há 12 anos, né? Quase 13 anos já. Comecei em 2010, quando eu comecei a atuar no programa Universidade para a Terceira Idade, lá na UF de Campos. E aí foi lá, inclusive, que eu tive contato pela primeira vez com uma pessoa, com uma idosa, que tinha doença de Alzheimer. E eu não sabia, assim, eu não sabia como lidar. Não, na verdade, eu até fugi. Quando eu soube que tinha uma pessoa com Alzheimer lá, eu meio que fugi, porque eu não sabia. Ela já sabia o que fazer, assim. Eu falei, meu Deus, como que eu vou interagir? E aí eu comecei a estudar, assim, né? Por curiosidade, só tinha ela no programa. Eram quase 400 idosos, só tinha ela com essa doença. E aí eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, aquilo começou a me comover. Porque eu comecei a buscar na Uhum. internet, eu comecei a ver o depoimento das pessoas, e aí comecei a ver o desespero. Por fim, né? Fui me aprofundando, lendo e tal, e aí foi que surgiu, né? A primeira versão do curso sobre Alzheimer foi 2012, salvo engano, e aí foi até 2018, 2017, né? Foi presencial e Uhum. 2018 projetos sociais, e comecei a formar essas turmas do SOS no digital. Então, são 12 anos. Olha, que trabalho incrível. Olha, Juliana, eu tenho que ajoelhar e agradecer de pé, assim, agradecer ajoelhada a você, porque eu sinto que isso vai ter um boom, assim, de demências mais para frente, mas o Alzheimer vai ser, assim, eu acho que a demência principal, ou pelo menos a mais divulgada ou a mais falada. E eu, quando atuei como cuidadora, eu ficava assim, por que eu pego tanto paciente com Alzheimer? Sabe? Eu ficava assim, mas por que tem tanto idoso com Alzheimer? Será que é só eu que pego paciente com Alzheimer? Eu também não sabia de nada. E fui estudando, fui querendo entregar o meu melhor para os meus assistidos. Meio que no escuro, tateando mesmo, né? Porque no curso de cuidador, a gente não vê profundamente nada, né? A gente vê a técnica para atender e dar conta do dia a dia, ok. Mas você vai precisar se especializar, e eu precisei me especializar conforme o tempo foi passando. Então, eu estou percebendo que nessas minhas pesquisas, Alzheimer vai estar em voga. Quem for cuidadora, e a gente atua com as cuidadoras, vai precisar se especializar. Então, conta mais um pouquinho, assim, desse seu método. Eu vi um pouquinho que você dá mentoria, você dá SOS, não sei se é um curso. Me fala qual é a diferença, né? E que método é esse que você desenvolveu? E, na verdade, eu criei inicialmente um curso sem método, né? E aí, que era esse curso presencial, não era SOS Alzheimer, eu organizei tudo que eu sabia de conhecimento e jogava nesse curso de informações, né? Todas as informações eu compartilhava. E aí depois surgiu o SOS Alzheimer de que forma? Eu percebi, assim, que as cuidadoras estavam completamente desesperadas e elas não tinham segurança, eu falo elas porque a maioria são mulheres, né? Não tinham Sim, sim. para cuidar dessas pessoas, justamente por conta da falta de informação. Então, assim, o S ele vem da segurança, e essa segurança a gente passa com informação. Então, assim, o S do SOS Alzheimer é um primeiro módulo onde eu trago todas as informações sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre prevenção, né? Toda essa questão que a gente trabalha, inclusive do livro SOS Alzheimer, a gente tem um módulo que a gente estuda, né? O livro SOS Alzheimer, onde eu falo todas essas questões, essas confluências aí que acabam trazendo a doença de Alzheimer. Eu falo sobre a questão das medicações, eu falo sobre a questão dos direitos, né? Os profissionais que são importantes no tratamento da doença. Então, tiro esse peso, trago esse conhecimento para que as cuidadoras tenham essa segurança que elas precisam para cuidar de quem tem. Tudo mastigadinho, né? Olha que bênção. Eu pegava tudo desorganizado, as minhas pesquisas eu ia abrindo várias abas do Google. Quando eu vi, eu estava com mais de 50 abas abertas do computador, sem organização nenhuma. Quer dizer, se eu tivesse te encontrado há uns 6 anos atrás, já teria me facilitado muito a vida. Eu pensei que SOS era de socorro, né? Mas não é, para dar segurança para elas. Amei. E aí, E o que a gente observa? continua. O óleo de quê? Quando a gente cuida de pessoas que têm a doença de Alzheimer, a gente observa que à medida que a doença vai avançando, né? Essa pessoa apresenta as mudanças de personalidade, né? As mudanças em relação ao comportamento. E a nossa forma de lidar com isso vai depender da nossa capacidade de observar tanto
perdas cognitivas, né, dessa pessoa, tanto essas mudanças de comportamento, o nível dela e a capacidade dela de fazer determinadas coisas ou não. Então, eu, enquanto cuidadora, eu preciso observar, eu preciso identificar essas perdas, essas mudanças de comportamento e o que está causando tudo isso para que eu consiga intervir e trazer qualidade de vida e trazer conforto para essa pessoa. Então, a gente trabalha tudo isso também no curso. E a gente trabalha também a questão da sistematização de rotina, que é muito importante para quem tem Alzheimer, né? Infelizmente, Muito. Idoso adora rotina, né? Eu acho. quem tem Alzheimer precisa de rotina. Se não tiver rotina, vira confusão, porque assim, ele perde as referências, né? Ele já tem toda a questão da perda de memória. Então, se a rotina dele é bagunçada, tudo se complica muito mais. Ele precisa de horários, ele precisa de rotinas estabelecidas, ele precisa, né, de tudo muito certinho. Dessa previsibilidade, né? Para dar segurança, né? Precisa trazer essa segurança. Então, a gente trabalha tudo isso no curso SOS Alzheimer. É óbvio que eu estou falando isso tudo muito resumido para não tomar o tempo da nossa live, mas, basicamente, né, o curso SOS Alzheimer é isso. Você falou de uma questão importante da observação. Eu costumo fomentar isso nelas, de ser um pouco Sherlock Holmes, sabe? De ser um pouco detetive. Porque quando depois que você cria o vínculo com o seu idoso, você vai ser capaz de perceber até um olhar, né? Você vai ser capaz de interpretar né, qualquer movimento, às vezes não precisa nem de linguagem, né, para as cuidadoras detectarem o que tem de errado, o que saiu da rotina, exatamente essa mudanças, caso, né, tenha alguma interação medicamentosa, algum desconforto. Então, ser um pouco Sherlock Holmes faz parte aí de ser cuidador. E me explica uma coisa, o que é a doença de Alzheimer? Explica assim para o leigo realmente, né? Para quem não sabe nada. O que é a doença? Tem alguma... A gente sabe que não tem cura, mas tem alguma notícia animadora aí que você, de repente, possa dar de últimas pesquisas? Tem algum medicamento que tenha lançado ou algum viés de tratamento mais esperançoso? Então, eu diria que sim e não, né? Porque, assim, na verdade, né, se nós formos olhar sobre o viés da indústria farmacêutica, que quer nos deixar assim, completamente desesperados, o que ela nos conduz? Né? A procurar uma pílula mágica para resolver os nossos problemas, e ela busca incessantemente isso, e aí isso nos traz uma sensação de desespero, porque ela não vai dar uma pílula mágica. Por quê? Porque a doença de Alzheimer é multifatorial. Ela é uma doença que ela é construída ao longo da nossa vida. Ela tem um componente genético, né? A gente sabe que tem lá um gene que traz uma influência. Então, quem, por exemplo, herda lá um gene específico da doença de Alzheimer, ele tem 30% lá, se eu herdo um gene, eu tenho 30%, se eu herdo um pai, eu tenho 50% mais de chance de desenvolver a doença. Não significa que eu vou desenvolver, mas eu tenho mais chance, né? Mas é uma doença multifatorial, que tem a ver com um conjunto de coisas, né? Mas, se eu busco uma pílula mágica, né, e eu vou por essa ideia da indústria farmacêutica, então eu vou me desesperar e entender que não tem nenhuma possibilidade, né, de cura e que lá na frente eu vou ter doença de Alzheimer. Mas não, hoje o que as pesquisas científicas estão mostrando para gente, que é uma doença multifatorial e que se hoje, né, eu já começo a tratar de todos esses fatores que estão envolvidos no desenvolvimento da doença de Alzheimer, eu diminuo assim, drasticamente qualquer chance de desenvolver o Alzheimer lá na frente. Então, assim, dizendo de modo muito leigo, que a doença de Alzheimer é uma doença que compromete o meu cérebro, né? Vai comprometer a minha cognição, ou seja, meu raciocínio, a minha memória, a minha capacidade de planejamento, vai comprometer o meu comportamento, né? Eu posso ter comportamentos diferentes, a minha personalidade pode ficar diferente, isso acaba impactando as minhas relações familiares, o meu trabalho, acaba devastando, né, de certa forma, os relacionamentos também, mas é uma doença que pode sim, né, a gente pode sim trabalhar a prevenção, se a gente entende que tem vários fatores envolvidos nisso aí. Então, se a gente trabalha, por exemplo, a qualidade do nosso sono, se a gente trabalha
a questão da prevenção do estresse, se a gente faz exercícios físicos, se a gente sai do sedentarismo, né? Se a gente trabalha a questão do nosso equilíbrio hormonal, se a gente evita a questão das toxicidades, né, que a gente está envolvido, infelizmente, hoje, e que está envolvido com a questão da nossa alimentação. Questão, por exemplo, quem tem intestino preso, também pode ter um conjunto de toxinas ali no intestino. Então, assim, é um conjunto de coisas que, se a gente trabalha, a gente está prevenindo não só Alzheimer, a gente está prevenindo doenças de coração, a gente está prevenindo obesidade, a gente está prevenindo diabetes, né? Então, assim, tem possibilidade. Várias doenças do estilo de vida aí, né? Tudo que a gente trabalha para prevenir Alzheimer, né, são as mesmas coisas que a gente previne várias outras doenças crônicas. A verdade é. Professora, Ju, uma vez diagnosticado, eu não vou poder mais prevenir, mas tem essas formas que você está falando, né, todos esses fatores, então eu posso retardar, digamos assim, eu posso prolongar a vida do meu assistido? Sim, sim, a gente pode. Por quê? O que a gente entende, aí eu vou pegar até a deixa, né, que eu vi até que você citou, inclusive na chamada da live, a questão do livro Fim do Alzheimer, né, que a gente trabalha sobre ele no nosso curso SOS Alzheimer também. O que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar o seguinte, ele tem a tese que ele defende, e ele já vem comprovando isso com vários estudos científicos, que a doença de Alzheimer é uma reação, né, de proteção, de redução, né, de proteção do nosso organismo. Por quê? A gente agride o nosso organismo de diversas formas. Muito, agredimos muito, chega a dar pena. O tempo inteiro, com alimentação ruim, com estresse, né, com má qualidade do sono, tudo isso fisiologicamente vai trazer vários danos para o nosso organismo, né? Deficiência, por exemplo, a gente esquece que o nosso cérebro, para funcionar, ele precisa de vitaminas, ele precisa de minerais, ele precisa de várias coisas, né? De um equilíbrio hormonal para ele funcionar. E a gente esquece de tudo isso, a gente vai causando vários danos aí. E aí, para a gente continuar funcionando, o que o nosso corpo faz sabiamente? Ele mantém algumas funções vitais e as outras funções que não são tão vitais, ele faz com que essas funções parem de funcionar. Isso aqui não é tão vital, então vou preservar o que é vital. Isso que acontece na doença de Alzheimer. Nosso corpo ele reduz algumas funções. Então, o que esse autor, o que esse pesquisador vai trazer para a gente? Ó, se a gente pega todos esses fatores que estão envolvidos, né, no surgimento da doença, e a gente começa a equilibrar, a gente consegue, dependendo em que estágio que está essa doença, a gente consegue reverter, ou seja, a gente consegue voltar a um padrão anterior, ou, né, dependendo do grau de danos que a gente já causou, a gente não consegue voltar a um padrão anterior, mas a gente consegue sim retardar a evolução, né? Então, tem que entender quais são esses fatores, que a gente não vai conseguir citar todos na live de hoje, obviamente, a gente vou falar de alguns agora, mas a gente consegue sim, né, retardar essa evolução. Por exemplo, a questão da alimentação. Se você tira os industrializados, se você tira o açúcar, se você tira o trigo, né? Se você tira as gorduras ruins, se você tira os laticínios, aí você começa a incluir lá na sua alimentação o azeite, o óleo de coco, os vegetais, você começa a incluir mais legumes, né? E você tira todas aquelas coisas ruins, e você começa a colocar uma alimentação boa. Você começa a implementar, por exemplo, o jejum de 12 horas, né? Evitar aquela alimentação antes de dormir. Pô, se eu durmo às 10 horas da noite, minha última refeição ali vai ser no máximo às 19 horas, né? E aí eu vou fazer o jejum das 12 horas. Começa a fazer... Ô, Ju, deixa eu te interromper um pouquinho. Tudo que você falou, cara, tá me causando... Porque eu tenho feito, né, alguns protocolos, porque eu desenvolvi uma doença autoimune. Então, assim... É de tanto eu ter agredido o meu corpo, né? Então, como você falou, nosso corpo é uma máquina muito inteligente e ele quer nos proteger. Tudo que você falou aí eu tirei, não é que eu tirei, mas eu estou evitando, né? O máximo que eu posso. Glúten, açúcar, tô comendo comida de verdade. Comida de verdade é o que você falou, não industrializada, não processada, o mínimo de processamento possível. E estou fazendo atividades físicas regulares, coisa que eu não fazia.
eu aprendi a cuidar melhor de mim quando comecei a trabalhar com os idosos, né? Porque eu entendia que era uma irresponsabilidade eu ser uma coach de saúde, digamos assim, eu me sentia, né, uma coach de saúde, assim, dos idosos, eu me sentia, assim, super... assim, e se eu não vendesse saúde, se pelo menos eu não fosse uma vitrine de saúde, seria irresponsabilidade minha. Se eu trabalho com saúde, eu tenho que ser saudável. Não é isso que eu quero falar para os meus idosos, que eles têm que ser saudáveis, para viver mais? Então, só disso que você falou, cara, acredite, todas as minhas taxas laboratoriais que estavam ruins voltaram a ficar boas. E eu não tomo remédio. É incrível. O médico me falou que eu tinha que tomar um remédio pro resto da minha vida. Eu falei assim, não, peraí que deve ter outro jeito. Então, tudo isso que você está falando não serve, exatamente isso, não serve só para Alzheimer. Pessoal que está na live, que está escutando isso, pelo amor de Deus, leva isso com vocês. Não serve só para Alzheimer, serve para uma série de patologias. Né? Porque assim, a base da maioria das doenças, né, e que é a base do Alzheimer também, é o processo inflamatório, né? O que você vê na doença cardíaca, nas doenças, né, cardíacas, na obesidade, no diabetes, né? Qual que é a base lá? O processo inflamatório, a resistência à insulina. Então, tudo que a gente quer combater aqui, tanto em termos de prevenção do Alzheimer, tanto para a gente reverter, quanto para a gente diminuir essa progressão, é justamente a resistência à insulina, esse processo inflamatório, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, né? A gente tem que fazer exercício físico, e aí, independente se eu já tenho Alzheimer, se eu quero prevenir Alzheimer, a gente tem que ter essa base, tem que ter essa rotina de exercício físico, sim, né? Tem que cuidar da questão do sono, é uma coisa assim que a gente... É impressionante que agora, Dani, até os idosos estão, eu digo até porque assim, até então eram jovens que não cuidavam da questão do sono, né? Agora que os idosos entraram também nessa questão do mundo tecnológico, os idosos... Sim, é muito estímulo, né? Qualidade de sono. Não, eles poderiam utilizar o celular para o estímulo cognitivo, beleza. Só que eles ficam... Eu digo que é um bombardeamento de estímulo e desnecessário. Eu acho assim, excesso. Sim, sim. E... Porque eles não dormem. Eles estão ficando como jovens, muito tempo no celular e não dormem. Então, assim, o sono está ficando prejudicado. E aí, um sono prejudicado, o que acontece? Nossa, causa um efeito cascata. Não, sem sono adequado, você fica até vendo coisas, você fica até tendo ilusões, você fica até descompensado, você fica de mau humor, você fica grosso, você fica... Gente, é um horror uma pessoa... Olha, as cuidadoras sabem, as cuidadoras que, né, fazem plantões extensos, plantões noturnos, quando elas ficam sem dormir, eu falo com elas durante a minha mentoria, né, que o que eu gosto de estimular é que elas tirem o cortisol do corpo e elas só ficam botando cortisol para dentro e vivem com esses hábitos muito ruins e acabam adquirindo uma qualidade de vida muito ruim. Então, eu não chego a falar isso para elas, que elas são ótimas candidatas a ter Alzheimer, porque senão eu posso apavorar, mas é um pouco disso que você está falando, né? São ótimas candidatas a terem doenças do estilo de vida. E eu acho que o Alzheimer é uma doença do estilo de vida, porque antigamente pensava-se que só a genética era o suficiente para startar a doença. E hoje a gente sabe que o estopim dessa bomba não é muito bem... Não é só a genética, né? Tem todos esses fatores que você citou aí de forma brilhante. Sim, Dani. Eu queria te fazer, eu queria até complementar isso que você estava dizendo, dos medicamentos, né, que não tem muito uma solução em se tratando de só olhar para essa indústria farmacêutica. Qual seria a solução, então? O que tem de medicamento? O que se usa hoje? Quais são as opções? Na minha época, eu achava tudo muito caro. As opções que se tinha eram opções muito caras. Eu acho inviável famílias brasileiras, ou pelo menos a maioria delas, ter acesso
a esse tipo de medicamento. Eu via que os meus idosos, eles tinham condições e usavam um adesivo, tá? E esse adesivo custava por volta de R$ 600. Com sorte, eles conseguiam a R$ 400, se conseguissem desconto no laboratório. E como que faz? Só dura um mês, 30 dias. Mesmo assim, às vezes, eles mesmos descolam o adesivo, aí tem que... Entende? Quais são as opções de medicamento, de tratamento aí Então, Dani, para os nossos idosos hoje? a questão das cuidadoras rapidinho, que eu acho uma questão, Uhum. assim, o que a gente observa, né? 5% só dos casos de Alzheimer são do tipo familiar. Então, isso significa que a maioria dos casos, né, e que ocorrem, que as cuidadoras imaginam assim, fulano teve Alzheimer, a mãe teve, então ele teve porque a mãe teve e é familiar. Na verdade, na maioria das vezes, é porque o estilo de vida que aquela cuidadora teve era o mesmo estilo de vida que a mãe teve, que a família teve, etc. Então, isso é importante que fique muito claro, né? Porque aí, ao estilo de vida se adiciona o estresse, a má qualidade do sono e tal. Então, que a cuidadora fique muito atenta, né? Que não basta ter medo de desenvolver Alzheimer. É importante cuidar da saúde para não desenvolver, né? Não adianta paralisar, Uhum. então eu vou ter e acabou. Não, cuida do seu estilo de vida, porque você consegue sim, né? Cuidar do seu destino. Não existe essa questão, minha mãe, Sim. Alzheimer, não, tá? Essa questão da medicação do Alzheimer, Dani, a gente tem o protocolo, né, de diretrizes terapêuticas. Então, no Brasil, a gente tem essa medicação gratuita, tá? As medicações do protocolo, elas são adquiridas pelo SUS. Óbvio Ai, consegue pelo SUS? Caramba, que bom, eu não que a sabia. pessoa vai precisar de uma receita do SUS para dar entrada na medicação, né? Mas ela consegue sim adquirir essa medicação pelo SUS. Qual que é o problema da medicação hoje, né? Que é algo que não é informado para os familiares. Nenhuma dessas medicações freia o desenvolvimento da doença de Alzheimer, nenhuma delas, tá? Eu digo claramente porque vocês podem ir lá no Google, né, e procurar lá protocolo, diretrizes terapêuticas Alzheimer e ler, né? Vocês vão ler o que é esperado dessas medicações. O que no máximo elas vão fazer? Elas não vão deter a doença de Alzheimer de forma nenhuma. O que elas vão fazer? Elas vão dar uma pequena desaceleração para alguns, não são todos. Poucos que usam essa medicação vão realmente ter como resultado essa pequena desaceleração da doença, tá? Tem ainda Uhum. grande parte desses idosos que não vão tolerar essa medicação, né? Mas essa ausência de tolerância muitas vezes não é falada. Então, por exemplo, vão ter alguns idosos que vão começar a introduzir essa medicação, vão apresentar perda de apetite, vão apresentar sonolência, dor abdominal, sonolência, depressão, edema periférico. Como a família não sabe que tudo isso vem da medicação, né, elas vão perceber essa piora, não tem noção que essa piora vem da medicação, né? Então, esse idoso, a partir do momento que começa a tomar a medicação, ele tem uma piora abrupta, do nada, ele descobriu, teve diagnóstico de Alzheimer e começou a tomar a medicação, piorou. A família imagina que a progressão da doença foi muito rápida, quando, na verdade, Sim. não estava tolerando bem aquela medicação, e isso não é falado. Então, assim, alguns vão sim ter algum resultado pequeno, que é o que se espera mesmo na medicação. Beleza? Que se tome. Alguns não vão ter resultado, alguns não vão tolerar, alguns vão ter efeitos adversos muito fortes. Então, assim, isso é importante que seja muito falado. O que é esperado? Então, uma pequena desaceleração, uma pequena melhora de memória, né? Uma pequena melhora na atenção e na questão da funcionalidade, também por um pequeno período. Né? A gente tem 3 medicações que são ali para as fases, fase inicial e para a fase intermediária, e uma medicação para a fase avançada. O que a gente percebe hoje? Tem idosos que estão na fase avançada do Alzheimer, na fase final do Alzheimer, tomando aquelas medicações lá da fase inicial. Olha, desculpa, eu tô rindo de nervoso, Ju. Tô rindo de nervoso, porque... Eu desespero, porque assim... dá um desespero, porque eu vou te contar... tomando um medicamento que não faz efeito nenhum de melhora, mas que tem efeito adverso. Então, assim, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês não é que não é para tomar a medicação, não é isso. Se esse medicamento está sendo bem tolerado, bom, ele vai ter algum pequeno efeito ali, mas ele vai ter um efeito. Então,
é para tomar, sim, o médico indicou é para tomar. Agora, fiquem atentos que, né, leiam o protocolo, porque algumas medicações são para determinadas fases, não vão ter efeitos nenhum em outras fases, e se vocês observam que essas medicações, né, se vocês observarem que essas medicações foram introduzidas, esse idoso começou a apresentar mais confusão mental, vômito, diarreia, cansaço, perda de peso, ou seja, apresentou sintomas que ele não apresentava antes, volte no médico. Pode ser que ele não esteja. Uhum. Isso não é falado, sabe? Isso não é falado, inclusive, pelas associações, né? Inclusive, esse é um dos problemas que o meu trabalho, inclusive, Dani, ele é barrado, assim, sabe? As associações, eu não gosto do meu trabalho. Ai, minha querida, eu sinto muito. Olha, eu sinto muito mesmo da gente estar querendo fazer um trabalho e a gente não conseguir. Eu quero até compartilhar que eu, na época, como leiga, de ser observadora, esse O do SOS, me fez perceber exatamente isso que você falou. Depende muito da fase que o idoso está, as medicações interagem de forma totalmente diferente para cada um, e percebia muito pouco custo-benefício no uso dessas medicações prescritas, porque causavam muito mais reações adversas, né, efeitos colaterais, do que qualquer outra coisa. Então, assim, no meu entendimento, tá? De leiga total, né, pesquisadora, falava, cara, não vale a pena. Deve valer a pena, como você falou, para algumas pessoas, mas pelo menos as que eu observei não valia a pena. Então, hoje eu vou aqui dar meu posicionamento, independente de vocês quererem saber ou não, mas talvez seja importante falar, eu sou a favor da medicina canábica. Mas tem gente que tem preconceito e tá tudo bem. É que eu sou meio natureba, sou meio fitoterápica, sempre fui. Contanto que ninguém entende esse protocolo com o qual eu atuo na minha doença autoimune. Eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto e nunca tomei remédio, não vou tomar, provavelmente. E aí eu falo que eu tomo chás, que eu tomo detox e que esse protocolo de diminuindo glúten, açúcar, vai deixando o seu corpo funcionar numa originalidade. Então, a medicina canábica mais suplementação alimentar, eu vejo que a pessoa volta a ter uma vida, eu digo, no olhar. Se você acompanhar o Bom do Alzheimer, se você acompanhar o Vitor Augusto, que tem a mãe também com Alzheimer e que faz esse tipo de tratamento, elas têm uma outra vida, elas têm uma outra qualidade de vida. Então, assim, que fique bem claro aqui que cada um toma, né, a decisão esse direcionamento de tratamento, cada família é responsável. Eu geralmente não me meto, não dou opinião quando trabalho com os familiares, mas eu dou meu depoimento. Olha, o que eu observo é isso, isso e isso. Vale a pena? Será que vale a pena? Dani, que a gente partindo do princípio, né, que a doença de Alzheimer é uma doença complexa, né, com múltiplos fatores e que ela tem vários subtipos, né, eu acredito que o tratamento com a cannabis funcione, sim, para alguns subtipos, né? E principalmente para lidar com a questão comportamental. Então, para esse fato, para lidar com a questão comportamental, assim, eu não tenho dúvidas que funciona, né? Para esse ponto, principalmente funciona. Para outras questões, eu acredito, por exemplo, com o subtipo que está relacionada com a questão da toxicidade, principalmente que vem com a questão do estresse, né, com a questão do hormônio, do estresse e tal, né, a introdução cannabis, né, que vai trazer justamente essa questão do relaxamento, enfim, essas outras questões fisiológicas, eu acredito que vai trazer muitos benefícios, sim. O que a gente tem que entender é que a doença de Alzheimer ela é complexa e que são vários fatores, então não vai ser só a cannabis que resolver. Eu acredito que essas outras várias coisas que a gente falou. E a gente Sim. não pensar nenhum tipo de tratamento. É a mesma coisa que a gente está falando. Por exemplo, a medicação tem uma pequena funcionalidade? Tem, mas ela tem alguma funcionalidade. Então, para algumas pessoas. Então, para algumas pessoas ela pode funcionar, não ela sozinha, mas ela associada com a alimentação, ela associada com a qualidade do sono, ela associada com o treino cognitivo, né? Com o treino físico. Então, é uma confluência de coisas que a gente trabalhar, que a gente tem que trabalhar. O que a gente não pode é trabalhar numa direção só.
porque não tem uma causa. O que funciona para mim pode não funcionar para ele, e aí vai a individualidade metabólica também de cada um aí, né? E como a causa não é única, não tem como a gente buscar um único tratamento, né? A gente vai buscar vários tratamentos, porque são várias coisas que a gente tem que atacar para conseguir a cura da doença, né? E o tratamento da doença. Ju, falar em tratamento, fala um pouquinho das fases, né? Que você falou que tem fases que usam medicamento, tem fases, né, que usa outro. Quais são as fases do Alzheimer e os principais sintomas ou manifestações de cada fase? Porque por exemplo, eu não testemunhei muito, assim, foram poucos pacientes que eu tive com um grau já avançado, né? Uhum. E mesmo quando a pessoa estava perto do óbito, eu já tinha saído da casa. Então, eu acompanhei mais fases iniciais, intermediário para avançado, não tanto avançado. Conta um pouco, assim, pra gente sobre as fases e os sintomas ou manifestações. Beleza. Então, a gente tem 4 fases, né? E aí, essas 4 fases vão progredindo, né? A primeira fase é a fase inicial. E aí, eu sempre acho importante enfatizar, assim, que nessa fase inicial, qual é o papel do cuidador em cada fase, né? Nessa fase inicial, o papel do cuidador vai ser sempre só observar essa pessoa, supervisionar. Por quê? Porque ela vai ter uma perda de memória recente, né? Então, ela vai esquecer data, ela vai esquecer compromisso, ela vai ser uma pessoa repetitiva, ela vai ser uma pessoa que vai colocar as coisas, né, nos locais inadequados. Geralmente é assim que a gente vai percebendo que essa pessoa tem a doença de Alzheimer, né? Começa a precisar anotar as coisas no celular, no papel, né? Tem essa dificuldade, por exemplo, de lembrar os nomes das coisas. E aí a gente vai percebendo que tem alguma coisa estranha, mas principalmente essa repetição é uma coisa que é muito característica dessa fase inicial. E aí a dificuldade da família lidar, né, com esse desespero do diagnóstico. Essa primeira fase já causa grandes turbulências, né, na família. Nossa, é o conflito da família, o desespero, a negação, né? Às vezes é a dificuldade do paciente em aceitar o diagnóstico. Eu acho que nessa fase inicial, as primeiras dificuldades são essas, né? Começar o tratamento, encontrar o profissional. Geralmente, às vezes, a família demora aí 5 anos até para conseguir chegar no... Nossa. Na verdade, na maior parte dos casos, a doença de Alzheimer é diagnosticada já na fase intermediária, né? Dificilmente acontece na fase inicial. Na fase intermediária, que é quando geralmente ocorre o diagnóstico, esse paciente já apresenta as mudanças de comportamento, né? Às vezes já é uma pessoa que já apresenta agressividade, irritabilidade, ou é uma pessoa que já apresenta comportamento depressivo, ou apatia, né? Aquela pessoa que fica ali quieta na dela, não demonstra muito sentimento, ou começa a apresentar os distúrbios do sono, né? Não consegue dormir à noite, ou as alucinações, começa a ver coisas, ouvir coisas, ou as manias também, sabe? De ficar dobrando. Muito, nossa, é mesmo. Agora eu tô me lembrando, que você tá contando, eu tô me lembrando. É verdade mesmo. Começa a ver coisas, sonha, acorda super assustado, começa a perambular noturno, né? Tipo. Ver as pessoas que... Gente, olha. Ver os animais, as cobras, as baratas, enfim. A linguagem dessa pessoa fica mais comprometida também. Ela começa já a esquecer, por exemplo, o nome das pessoas também já conhecidas, né? Dos amigos mais próximos. Já começa a ter dificuldade também, a questão da incontinência já começa aqui, as dificuldades de locomoção também já começam. Essa irritabilidade às vezes aumenta também aqui. Já não consegue fazer as coisas sozinha, por exemplo, tomar banho sozinha, fazer uma receita, por exemplo, na cozinha sozinha. No trabalho já não tem mais aquela capacidade de planejamento, já não tem mais condições de cuidar da vida sozinha, não pode mais morar sozinha, ela precisa de um cuidador. Oi, Ju, eu tô lembrando aqui que eu já coloquei um GPS no sapato do meu idoso, porque a família não queria fazer ele parar de ir no mercado, ele adorava ir no mercado. E tinha várias histórias no mercado, que ele dava o dinheiro errado, ou o troco, né? Às vezes ele confundiu 2 com 200, era o lançamento nota de 200, e ele confundia, e todo mundo já conhecia o seu Manuel, sabe? O nome dele é seu Manuel. O seu Manuel era gente boníssima. E ele já se perdeu na rua, e o taxista trouxe ele para casa, e eu resolvi, falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Vocês não querem deixar ele preso em casa, eu entendo, mas a gente tem que
pelo menos monitorar ele. Então, tem dispositivos tecnológicos que ajudem na doença do Alzheimer? Tem sim, hoje tem relógios, né? Tem chips, mas tem o mais básico também, né? Que é você também colocar nas roupas do idoso, né? Tem Eu algumas. ia atrás, eu botei o GPS na sola do sapato, mas eu ia atrás. Porque, na verdade, o ideal, assim, é que você, mesmo que você observe de longe, né? Porque por mais que você coloque um GPS, complicado, né? Porque, por exemplo, numa fase intermediária, o idoso apresenta um comportamento sexual inadequado, por exemplo, né? E aí, poxa, até você descobrir onde esse idoso tá, ele já, sei lá, já mexeu com uma criança na rua, com uma mulher, né? Já bateram nesse idoso, sabe? É Nossa, nossa. diária, eu já vi assim, situações muito críticas. Então, não é realmente recomendado que ele saia sozinho. Se ele for sair, que você esteja de longe olhando. Eu não acho realmente que o GPS seja uma boa solução para ele sair sozinho. Claro, é bom que ele tenha, né? Porque se acontecer alguma coisa, ele saiu, a família não percebeu, você tem o GPS, você vai encontrar. Mas, assim, podem acontecer coisas catastróficas, sabe, Dani? Eu acho sempre. Porque nessa época, por que que eu não ia? Eu cuidava de um casal, sabe? Era um casal. E aí era uma confusão. Porque quando ele saía, a esposa assim, a esposa era cardíaca, era obesa, me lembro que ela tinha também problema de incontinência urinária. Então, quando ele saía, era um desespero. E ela passava mal, né? E eu ficava com medo dela ter um treco no coração. Então, eu não sabia se eu ia atrás dele ou se eu socorria ela. Então, eu ficava assim, entre a cruz e a caldeirinha. Né, que você encontrou. Não, em alguns países, assim, é muito comum, porque as pessoas têm uma educação para a questão da longevidade, então as pessoas entendem um pouco mais sobre demência. No Brasil, as pessoas não entendem nem sobre envelhecimento normal, muito menos sobre demência. Então, assim, eu fico muito preocupada. Uhum. Fora do Brasil, as pessoas percebem um comportamento diferente, né? Em alguns países, elas ainda desconfiam que pode ser que aquele idoso teve aquele comportamento que ele tem alguma demência, aqui não, sabe? As pessoas já acham que tudo é sacanagem, né? Então, elas já partem para agressão. Eu já vi muitos casos assim. Então, a minha preocupação é muito nesse sentido, né? Ju, o que você acha? Como as cuidadoras? Porque eu me vi muito tendo soluções assim, se vira nos 30, sabe? Como você aconselha as cuidadoras a se comportarem, como é que eu falo? A reagirem nesses casos, né, muito inadequados, como você falou, de um comportamento sexual, ou de, às vezes, a minha paciente acordava chorando à noite, eu não entendia aquela insegurança, às vezes eu dava conforto, botava ela aqui, e a filha falava, não faz isso, porque você está mimando minha mãe. Aí, às vezes, eu não sabia o que fazer. O que que você aconselha as cuidadoras a fazer, como se comportar, como agir no momento da síndrome do pôr do sol, da perambulação ou de um comportamento sexual? Como a gente tem que agir? Dani, vou voltar rapidinho só para fechar as duas fases, tá? Que a gente falou da fase Tá. Estávamos mesmo. entenda, né? Verdade. Fase inicial, fase intermediária, aí na fase avançada, né? Para quem não entende, enfim, nunca ouvi falar na doença de Alzheimer, já é uma fase que o idoso depende completamente de outra pessoa, então ele usa fraldas, ele está acamado, né? Ele precisa de uma pessoa, Ele fica muito mais acamado do que outra coisa. né? Ele já não fala, ele já não tem uma comunicação, ele já não lembra quem são os familiares, então ele precisa completamente de auxílio de outras pessoas, né? Quando a gente fala na fase final, é quando aquela pessoa já está ali nos últimos meses de vida, realmente já apresenta infecções recorrentes, né? As pneumonias, as infecções. De repetição e tem que ficar se alimentando por aquele negócio, eu esqueci o nome. Às vezes utiliza sonda, dependendo do caso, né? Isso, sonda, isso, é. Começa a entrar ali na posição fetal, que é o processo de involução que a gente fala, né? Então, são 4 fases aí da doença de Alzheimer, para quem não conhece. Falando essa questão, Tão triste, né, Ju? Tão triste ver a pessoa. é triste, Não sei, ao mesmo tempo que é triste, não tinha estômago. a gente volta a falar sobre isso, porque é um processo natural da vida, né? Que a gente tem que ressignificar também, né, Dani?
É verdade. Sobre essa questão comportamental, Dani, o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, a pessoa que tem a doença de Alzheimer, né, ela passa por um processo de alterações químicas, né, estruturais no cérebro que vai fazer com que ela tenha dificuldade para compreender o que está acontecendo em volta, compreender o que a gente fala, né, ela começa a ter uma sensação de insegurança, né, diante das pessoas, diante do ambiente, ela tem uma dificuldade para se comunicar. Isso vai fazer com que, às vezes, ela tenha determinados comportamentos que nós vamos precisar interpretar. Então, diante dessas situações que você falou, o que eu sempre acho importante, né? Primeiro, que o cuidador tente captar o que essa pessoa está sentindo. Então, a gente sempre se perguntar no que eu sentiria nessa situação que essa pessoa está, né? Será que o que está acontecendo nesse ambiente, né? Será que o clima? Está muito calor? Está muito frio? Será que tem muita gente falando, né? Será que tem alguma conversa paralela e ele não está conseguindo compreender? Será que tem alguém aqui que ele não se dá bem, não tem um bom relacionamento com ele, de repente está causando uma angústia? Será que ele está sentindo alguma dor, por exemplo, né? A gente tem que se colocar no lugar dessa pessoa para a gente tentar entender o que está passando na cabeça dela, porque ela pode não estar conseguindo expressar para a gente o que ela está sentindo. Esse é um ponto importante. Outro ponto é a gente tentar entender quais são os gatilhos para aquele comportamento, porque ela está irritada por conta de alguma coisa. Por exemplo, às vezes eu presencio situações que eu entro na casa, né, de alguém que tem Alzheimer e a família fala, porque ele fica o tempo inteiro irritado. E aí eu entro na casa, é som alto, são pessoas gritando o tempo inteiro, né? Um ambiente que não tem rotina para nada, é tudo bagunçado. Realmente é muito complicado. Para alguém com perdas cognitivas, para alguém que está confuso, que está com dificuldade de compreensão, um ambiente desse jeito realmente é muito complicado. Então, assim, a gente tem que entender quais são esses gatilhos, a gente tem que entender em que momento que esse idoso está apresentando esse comportamento, para a gente eliminar esses gatilhos, né, e trazer essa paz, essa tranquilidade para esse idoso. Outro ponto é a gente também tentar entender como que nós estamos e o que a gente está passando para esse idoso, porque o cuidador é o espelho desse idoso. Então, se eu estou estressada, se eu estou nervosa, se eu estou irritada, eu vou passar tudo isso para ele. Então, ele precisa olhar para mim e ver que eu estou tranquila, que eu estou calma, que eu estou passando segurança para que ele também fique tranquilo, fique calmo, fique seguro, né? Planejar a rotina, super importante. Como eu falei, é importante verificar se ocorreu alguma mudança, né? Nos últimos dias, nos últimos tempos, ou naquele momento que esteja causando algum tipo de comportamento. Agora, sim, Dani, tem algumas questões, por exemplo, como lidar com distúrbios alimentares, como lidar com distúrbios do sono, né? Lá no meu canal do YouTube tem vídeos sobre isso tudo. Porque são questões... Eu vou maratonar tudo, vou maratonar com certeza. Tem vídeo lá no meu canal do YouTube, como lidar com questões específicas, né? Tem uma playlist lá, doença de Alzheimer, e vocês têm como lidar com a síndrome do pôr do sol, tem um vídeo... Eu achava muito importante nos meus atendimentos a forma de se comunicar, sabia? Tem uma forma de se comunicar. Porque a gente quer falar com um idoso com Alzheimer como a gente fala com qualquer pessoa, e não é assim, né? Eles não entendem grandes frases muito extensas, muito longas, né? Geralmente a gente tem que ser um pouco mais direto. As cuidadoras também têm que estudar um pouco sobre isso, né? Como se comunicar para que esse atendimento seja efetivo. Tem que ser uma comunicação muito simples, né? Eu tenho que usar frases muito simples. Eu não posso, por exemplo, ela falar frases grandes, né? Eu vou dar... Às vezes eu não preciso nem falar frases, né? Eu posso... Não preciso. Beba essa água porque você precisa, para você não... Essa era eu no início da minha trajetória profissional. Eu falo assim, para quem tem Alzheimer, quanto mais você explica, pior. Entendeu? É pior. Explicação e mais ação. Faça isso, faça aquilo, né? A gente quer racionalizar, a gente quer explicar demais, para quem tem Alzheimer não funciona, né? Ir na ação mesmo. Só confunde, mais simples for a sua comunicação com quem tem Alzheimer, melhor. E assim, olhando para a pessoa, né? Gesticulando, porque às vezes ela está te ouvindo, mas ela não está entendendo o que você está falando, mas a forma que você gesticula, né? Que você olha para ela, ela entende, ela consegue interpretar. Então, a comunicação não verbal é mais importante do que a verbal,
né? Ela vai conseguir entender. Ai, maravilha. E eu também entendia que mesmo que eu não entendesse o que eles me falavam, que às vezes eles falam coisas não muito inteligíveis, eu continuava o papo, porque o lance era estimular eles a ficarem bem. Então, assim, eu continuava o papo, não estava entendendo nada do que ele estava falando, mas ficava, respondia e dava prosseguimento ao assunto e às vezes até acabava em risada, né? As conversas acabavam em risada. E tem uma parte que eles demoram, né, acho que não esquecem, né, que é a parte da música, né, Ju? Cara, música, gente, sempre foi uma forma, assim, de comunicação muito boa. Contanto que essa minha última paciente que eu atendi com Alzheimer, a gente ficava muitos dias escutando Roberto Carlos, Martinho da Vila, e ela podia esquecer de todo mundo, mas desses dois ela não esquecia. Eu vou comentar, deixa eu só falar com o pessoal. Quem quiser fazer pergunta, pode perguntar aí embaixo, tá, gente? Que vocês perguntaram no início. Ai, deixa eu ver mesmo. Perguntar Ó, como fazer uma pergunta? essa questão da música, porque a música ela envolve muito a questão da nossa memória emocional, né? E a memória emocional é a Sim, verdade. que a gente trabalha muito também, a questão da estimulação cognitiva com a música. E a música, inclusive, a gente utiliza muito também para acalmar o idoso, né? Então, o idoso que apresenta, por exemplo, muita agressividade, né? Apresenta esse comportamento muito irritadiço, a gente tenta também conhecer a história desse idoso, qual a música que ele ouvia, né? Quais eram os cantores que ele gostava, e a gente tenta sempre manter um ambiente com essas músicas, né? Com isso que ele gostava, porque ele vai ficar sempre mais tranquilo, isso vai ativar aquelas memórias boas daquela época, né, que ele vivia, isso vai fazer com que ele fique mais tranquilo. Isso é muito bom. Ah, tem aqui, ó, mais uma pergunta da Josi. Josi é minha mentorada linda. Quero saber sobre a rigidez muscular. Tem isso, Ju, no Alzheimer? Josi, isso vai acontecer na doença de Alzheimer também, né? À medida que esse idoso vai passando da fase intermediária para avançada, ele começa a apresentar também toda a questão física, né? Tanto a rigidez muscular, quanto toda a dificuldade de locomoção também. Porque, assim, doença de Alzheimer começa na cognição e termina, né, com a cognição, toda a deterioração cognitiva e também física. Ela vai terminar com a deterioração física. Então vai vir rigidez muscular, né, dificuldade de andar, de sentar, até que esse idoso vai ficar acamado, dificuldade de engolir. Então, assim, é algo que vai acontecer na doença de Alzheimer, né? Ô, Ju, a Josi tem uma assistida, porque eu acompanho ela, que está indo para a fase avançada e ela falou que está muito rápido. Então, provavelmente, a idosa dela já deve estar apresentando É esses sintomas que você falou. que ela faça fisioterapia, né? Quanto mais fisioterapia, né? Fisioterapia, o educador físico, se ela estiver na fase avançada, mais fisioterapia, né? Eu acho que a mobilidade dela está muito reduzida já. Então, mesmo que ela esteja em fase avançada, é importante que ela faça fisioterapia também, tá? Ainda que ela esteja, é importante fazer o trabalho fisioterápico também. Isso vai ajudar ainda, porque a gente imagina que o paciente acamado não tem que fazer atividade nenhuma, né? Mas ele tem que fazer sim, a fisioterapia ajuda bastante, né? Em diversas situações. Seria muito importante, Josi, orientar a família em relação a isso. Agora, Tem a Maria Inês que falou assim: eu não me preocupava com a fase da minha mãe, preocupava de viver um dia de cada vez, independente de fase. É uma boa tática, Ju? assim, é e não é, né? Porque entender a fase da doença de Alzheimer é importante, por exemplo, na questão das medicações, né? Porque às vezes o idoso está lá tomando uma medicação que não é para ele tomar. Então, à medida que você identifica a fase, você consegue conversar com o médico sobre isso, né? Sobre se esse idoso deve estar tomando essa medicação ou não. Agora, fora isso também, o importante é você estar identificando, por exemplo, as perdas cognitivas, né? Para você verificar quais são as atividades que ele tem condições de fazer sozinho ou não, quais são as atividades que ele vai precisar da sua ajuda. Então, realmente, assim, para a questão do dia a dia,
fora essas questões médicas, né, realmente não faz muito sentido, né? O importante é você saber até que ponto ali você tem que intervir, onde você tem que assumir as funções, né, por essa pessoa, seria mais por isso mesmo. Tá, ó, tem uma fala aqui da Marinês também, que ela diz o seguinte: o cuidador vive isso, digo isso por mim, cuidei da minha mãe por 8 anos, vivi para ela, então esqueci de mim, mas estou correndo atrás, hoje eu sou minha prioridade. Isso é muito recorrente entre os idosos, né? A falta a falta ou o esquecimento, eu não sei, do autocuidado. É uma tecla que eu bato muito, é pilar da minha mentoria, é a prioridade de todo direcionamento aqui dentro dos cursos e das mentorias que eu dou também. O que você falaria sobre essa questão, né? Esquecer de si para cuidar do outro. Eu não sei se você chegou a ver esse documentário, 100 Dias com Tata, da Netflix. Se você não viu, você veja, porque é maravilhoso. Fala exatamente isso. Ele se doou tanto para a Bisa que ele foi ficando sem saúde. Você quer falar um pouco sobre essa questão Dani, de autocuidado? temos uma cultura, né? É, é colocada assim na nossa cabeça que nós precisamos nos sacrificar ao máximo e que cuidar significa a gente abrir mão da nossa vida inteira em função do outro, né? Como se para eu conseguir cuidar bem de uma outra pessoa, eu precisasse abrir mão completamente da minha vida, e não é isso, né? Quando eu contrato uma cuidadora, eu também continuo cuidando da minha mãe, né? Quando eu permito que um vizinho meu fique tantas horas por dia com a minha mãe, eu continuo sendo a cuidadora da minha mãe, né? Quando eu permito que minha mãe passe parte do dia num centro de idosos e eu vá passear, vá caminhar, vá fazer uma atividade física, vá fazer a minha unha, eu continuo cuidando da minha mãe. Só que as cuidadoras, né, elas se sentem culpadas quando elas fazem alguma coisa para elas próprias. É incrível isso. É exatamente assim que é. Essa que a gente não pode fazer nada por nós mesmos. Só que eu sempre falo, gente, eu trabalho no âmbito universitário e eu trabalho no hospital. Então, assim, eu sei exatamente, eu vejo isso todos os dias, qual é o futuro das cuidadoras que não se cuidam. Que eu não vi nenhum nem dois casos. Eu já vi vários casos de cuidadoras que morrem antes da pessoa que está sendo cuidada. Nossa, tirou as palavras da minha boca, eu ia falar exatamente isso. Eu fiquei tão estarrecida quando eu vi a pesquisa, eu falei, como assim? A cuidadora vai antes do assistido? Não pode, está invertido isso. Que prioridade. Como que elas vão? Geralmente é por infarto, tá? Por quê? Porque vivem estressadas. É uma cascata, porque vem estresse, junto com estresse vem obesidade, vem diabetes, né? Aí vem a má qualidade do sono e aí vem o infarto. Geralmente é assim que elas morrem, né? E aí fica o idoso. Ai, olha que coisa. Tá, gente? Porque aí as cuidadoras ficam assim, mas não tem ninguém para cuidar da minha. Não vou botar no centro dia porque não sei o quê. Mas eu não vou brigar na justiça com minhas irmãs porque não sei o quê. Aí elas vão colocando um conjunto de problemas, de coisas na frente, né? É por isso que eu tive uma necessidade, né, de lançar uma imersão, antes mesmo de entrar nas dores do cuidar com elas, que eu entro, né, na mentoria, de fazer uma imersão que se chama Cuidadora Protagonista. Por que protagonista? Porque elas precisam se trazer para o centro da vida delas. Elas saem, elas ficam de espectadoras, ou como se a vida fosse essa bola, elas ficam na periferia ou de fora dessa bola, olhando a vida acontecer. E eu preciso trazer elas para esse centro. Olha, vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês, né? Então, assim, falo da teoria da máscara de oxigênio, para elas poderem, né, ter essa reflexão, né, em direção a isso que você está falando. Porque, Dani, quando a gente não se cuida, né? As pessoas acham que isso é balela, mas quando a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar do outro. Eu vou dar um exemplo, assim, de um erro meu, né? Algo que aconteceu comigo recentemente. Inclusive, você acompanhou em parte, né? Essa questão de papai. Eu compartilhei aqui, cuidei de papai, papai teve Covid e tal. E aí, papai, ainda nessa história de pandemia, tá? Papai veio aqui para casa. Ainda não tinha alugado uma casa para papai aqui na frente. Papai morava numa outra cidade com cuidadora. Antes de alugar uma casa para papai aqui na minha rua, papai veio morar aqui comigo. Papai ficou no meu apartamento.
E aí, o que eu fiz? Para não contratar cuidadoras, por conta dessa história de Covid, etc., eu mesma fiquei com o papai. Só que meu pai é deficiente físico. Então, o que eu fazia? Eu queria dar banho no meu pai no banheiro, minha casa não é adaptada, eu pegava meu pai, um homem com 80 e poucos quilos, pegava meu pai no colo, botava meu pai na... Gente, olha aí o risco laboral da cuidadora. Eu mesma, né? Eu tô dando um exemplo, assim, não tenho... Uhum. Porque nós somos seres humanos e a gente erra, né? E eu tô dando um exemplo para vocês. O que eu fiz? Eu pegava meu pai no colo, né? O que aconteceu? Em pouco tempo eu arrumei hernia de disco cervical e lombar. Eu tive Ju do céu. que estar com meu pai para uma clínica onde meu pai estava fazendo tratamento, porque eu fiquei acamada. Foi quando eu fiquei de licença, tive que ficar 2 meses de licença do trabalho. Então, assim, às vezes a gente vai no limite, além, o que acontece? A pessoa que a gente está cuidando vai ficar sem a gente, né? É. Colocando aqui, né, do meu problema na coluna. A pessoa vai ficar sem a gente, então não adianta. Ou vai ser assim, e aí, graças a Deus, eu tô viva, ou você vai infartar e vai morrer. E aí vai aparecer alguém que vai cuidar desse idoso. Vai aparecer. Então, assim, que agora você busque. Mas a minha irmã não quer cuidar. Entra na justiça. Né? Mas eu não sei onde tem. Procura a prefeitura, procura seus colegas da igreja, procura seu vizinho. Procura os o CRAS, procura até amigos, né? Todo lugar que ele pertencer à igreja, qualquer grupo que ele faça parte, né? Tem sempre alguém aí. Sempre aparece. Ó, quando a gente quer, aparece. O problema é o seguinte: não aparecem as pessoas do jeito que a gente quer. Porque às vezes a gente quer assim, eu quero, mas eu quero que a pessoa cuide do meu jeito. Eu quero, mas eu quero que a pessoa fique no sábado. Eu quero, mas eu quero que fique tantas vezes na semana. Não é assim. Né? A gente tem que aceitar a ajuda que vem. Então, se a ajuda que vem é só na quarta de 1 às 3, mas o que eu vou fazer na quarta de 1 às 3? Não sei. Vai fazer a unha, já dá para você fazer a unha, o cabelo, ir na academia, faz qualquer coisa. Mas sai daquele ambiente, só isso, vai treinando sair. Porque a gente se apega ao papel de cuidadora, né? E uma vez que você tem o papel de cuidadora, mesmo assim que você não infarte, morra, quando esse idoso morrer, né? Porque infelizmente a doença de Alzheimer, né, é progressiva. Com certeza, é o final. Né? Quando esse idoso se for, se você estiver nesse apego de cuidador, você não tiver um projeto de vida, né? Você vai cair num processo depressivo, você vai logo depois, de qualquer jeito. Né? Então, você tem que ter um projeto de vida. Né? Você tem que ter uma vida separada da vida do idoso. A sua vida não pode ser a vida do idoso. Você tem girar em torno daquilo, né? Não pode. Né? Perfeito, Ju. E a gente já está caminhando agora para o final da live. E eu queria muito te perguntar uma última coisa. Qual o panorama dessa doença para os próximos anos? E o que você, se você pudesse dizer uma frase, assim, um conselho para as cuidadoras do Brasil, do mundo, né, que vão ter que lidar com esse tipo de assistido, o que você diria para elas? Então, infelizmente o panorama não é bom porque o nosso estilo de vida vai de mal a pior, né? Então, isso significa que hoje, se nós temos, eu acho que por volta de 53 milhões, se eu não me engano, né, de pessoas com a doença de Alzheimer, significa que nos próximos anos teremos muito mais, né? Então, se nós não cuidarmos do nosso estilo de vida, provavelmente nós seremos as próximas, né, pessoas com a doença de Alzheimer aí. Agora, está nas nossas mãos, né? Se a gente começa a cuidar hoje, né? Tem um ponto negativo e um ponto positivo. Eu sei que se eu cuidar do meu estilo de vida, eu diminuo as minhas chances de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, eu posso cuidar. Por outro lado, né? Pensando do ponto de vista profissional, né? Para quem é cuidador, para quem é do campo da gerontologia, está aí um desafio, né? Para a gente em termos de capacitação. Pouquíssimas pessoas entendem como cuidar de pessoas que têm a doença de Alzheimer. Juliana, gerontólogo, entende? Eu tenho um mundo de gerontólogos que me mandam mensagem me perguntando como que fazem, porque não sabem cuidar e não sabem orientar familiares de quem tem Alzheimer. Juliana, cuidadores que trabalham 10 anos como cuidadores, sabe como cuidar de quem tem Alzheimer? Não, porque raramente, né, a gente vê cursos sobre isso e quando tem cursos são muito caros, né, que é o que eu observo. Uhum. Assim, tá aí um campo de trabalho, quem se especializar nessa área certamente vai receber mais, né? Tem essa questão financeira, certamente vai ter mais oportunidades.
Felizmente, infelizmente, né? Infelizmente para quem tem a doença, felizmente para quem vai trabalhar, porque, obviamente, né, vai ter mais oportunidades de trabalho. Então, eu digo, se capacitem, né? Busquem oportunidade Uhum. de capacitação, porque campo de trabalho vai ter, com certeza, né? Não tenho dúvidas disso. Inclusive, para quem estiver buscando essa oportunidade, a gente vai abrir a turma do SOS Alzheimer. Vocês podem procurar aí a minha página, que a gente já estamos, né, com um grupo, na verdade, de preparação aí para a turma do SOS Alzheimer. E é isso, né? Vamos buscar, vamos nos capacitar, né, Dani? Porque demanda de trabalho. Eu falo, eu incentivo demais elas estudarem. Ah, Danilo, eu não gosto de estudar, estudar não é para mim. Minha querida, não pague com ignorância, né? Porque você vem para mim reclamar que não é reconhecida, que não é valorizada. E a única forma que eu me mantive animada, motivada e orientada a trabalhar com mais compaixão, com mais gana, sabe? Com mais como é que fala? Porque é muito difícil ser cuidadora e ver um assistido com uma doença assim, né? Com uma doença que o prognóstico é só ladeira abaixo, né? Uma coisa é você ir cuidar de uma pessoa e ver ela melhorar, né? Ver o quadro dela melhorando dia a dia, você fica animada, acha que seu trabalho está rendendo. E a outra coisa é você lidar com doenças que você vê que a coisa só vai deteriorando. Então você tem que se preparar para isso. Como você falou agora há pouco, né? Você tem que se preparar para a morte, você tem que se preparar para ter seu luto, porque cuidadora de idoso profissional também passa por um luto, isso não é dito, né? Muitas das vezes eu vejo elas irem de um plantão para o outro assim que o assistido morre. E então, assim, foi a única forma, estudar, me capacitar, estar sempre atualizada com as coisas, foi a forma que eu arrumei, então, de vivenciar todos esses pacientes com Alzheimer e outras doenças, né, crônico-degenerativas. Então, eu também, se eu tivesse que dar um conselho, seria esse, né? Estudem, estudem sempre, estudem até o final. SOS Alzheimer, eu trabalho muito assim essa questão da ressignificação, né, disso que você colocou. Porque quando a gente vem cuidar, o que você falou, você vem cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer, e você fica muito assim, mas eu vou cuidar de uma pessoa que não vai melhorar, né? Como que vai ser isso? Eu vou deprimir, né? Essa pessoa só piora, como que eu faço? E, na verdade, eu ensino os meus alunos a olharem para isso como uma oportunidade assim, de crescimento, né, pessoal e de crescimento espiritual. Por quê? Porque você vai Sim. aprender, né, um desprendimento, porque você vai aprender a cuidar, a dar o melhor para uma pessoa que não vai te retribuir, porque ela não vai lembrar de você, né? Porque é muito fácil, Dani, você fazer algo por uma pessoa que ela vai te retribuir, que ela vai te agradecer, né? Que você vai ver melhoras. Agora, o difícil é você fazer por alguém que está caminhando para morrer, por alguém que não vai, que você vai voltar para trabalhar amanhã, ela não sabe nem quem é você. E é aí que está a dignidade do trabalho, né? De você fazer Isso. melhor por alguém, né, que não vai lembrar, mas que você vai embora sabendo que você fez o melhor, sabendo que você está ajudando essa pessoa a sair do casulo dela, né? Porque, na verdade, eu acredito, eu vejo, né, o processo de evolução, né, o Alzheimer, que é esse, como um retorno nosso, né, para a nossa vida em outra dimensão. Então, é um processo de evolução. E a gente vê isso no Alzheimer, né? Até o retorno da gente para a posição Sim, fetal, né? sim. A gente, quando nasce, assim, está na posição fetal, a gente evolui no Alzheimer, você involui. Então, assim, você vai se desfazendo do seu corpo para você voltar para alguma outra dimensão, que eu não sei qual, e aí cada um na sua espiritualidade. Então, assim, você está ajudando essa pessoa, na verdade, a voltar para uma outra dimensão. Fazer essa passagem e de forma digna, que é o mais belo, né, Ju? Então, assim, é muito bonito isso, sabe? Você está ajudando, né, com técnica, com amor, com carinho, né? Está fazendo o seu melhor. Então, assim, estudando, né, aprendendo a fazer toda a técnica para fazer realmente com que esse momento seja um momento assim de conforto para essa pessoa. Porque o que eu percebo é que a maioria dos cuidadores, como não sabem o que fazer, fazem de qualquer jeito e acabam trazendo um desconforto. E é por isso que a gente vê o idoso com Alzheimer chorando, né? O idoso com Alzheimer irritado, agressivo, porque muitas vezes a atitude das pessoas em volta, as pessoas estão querendo fazer o bem,
né, com amor, mas estão fazendo da forma errada porque não tem conhecimento. Então, vocês podem observar que quando esse idoso com Alzheimer é cuidado por alguém que tem conhecimento, geralmente ele é muito mais tranquilo. Ele dá muito menos... Ah, é totalmente diferente, totalmente diferente. Totalmente. Então, busquem... Me fala pra gente, Ju, a data do SOS Alzheimer. Até quando as pessoas podem entrar? Nós vamos... As inscrições, né, do SOS Alzheimer, elas vão ser abertas no dia 31 de agosto, tá? A gente vai ter... A gente começa na próxima quarta-feira um esquenta para o SOS Alzheimer, né? Nós vamos ter um mês falando sobre demências. Eu começo na próxima quarta-feira. Uma live falando sobre demência. A gente vai falar sobre os vários tipos de demência, como são feitos os diagnósticos, etc. E aí eu já tenho um grupo. A gente já tem um grupo que já está com 70 pessoas, né, interessadas no SOS Alzheimer. Quem tiver interesse em entrar no grupo, vocês podem me mandar uma mensagem aqui no Instagram ou mandar uma mensagem para o WhatsApp, que é 022 999 58 3839. Tá? 022 999 58 3839. Enfim, vocês podem entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. E aí vocês vão entrar nesse grupo. Porque quem está no grupo vai receber o plano de curso em primeira mão, vai receber um desconto para participar do SOS Alzheimer. São poucas vagas, porque eu só abro poucas vagas, Dani. Por quê? Eu estou em processo de doutorado. Então, por exemplo, a última turma que eu abri do SOS Alzheimer tem mais de um ano. Eu não abro vaga para curso meu tem muito tempo, porque eu não tenho tempo. Estou numa correria de trabalho. Então, assim, eu abri agora, vou abrir poucas vagas, eu acompanho os alunos do meu curso. Quem fez curso comigo sabe disso, como a Maria Inês, que está aqui agora da live, mas eu acompanho os meus alunos. Então, assim, são poucas vagas que eu vou abrir. Então, fiquem atentos, participem do grupo. Vou apresentar lá o plano de curso. Vai ser um curso híbrido, com aulas ao vivo, algumas aulas gravadas. Vocês vão ter acesso ao e-book, enfim, a várias coisas lá. E vão aprender. Eu vou aproveitar esse esquenta aí, com certeza. Vai ser muito bom, muito bom. A gente vai trabalhar todos os aspectos, da prevenção, todas as fases, como lidar com todas as questões, até o processo de luto, direitos, enfim, tudo. Ai, minha linda, poxa, eu queria te agradecer. Você foi benevolente por demais. E eu espero que a nossa parceria continue. Agora que eu te achei, eu não quero te perder, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Um beijão para você, boa noite, bom descanso e até a próxima. Gente, gratidão. E a galera aí que a gente não respondeu as perguntas. Gente, depois vocês podem me mandar lá no Instagram, tá bom? Pode mandar direct, seu direct vai bombar aí. Lá, tá bom? Que a gente responde. Beijo. Beijo. Abraço. Tchau. Tchau. Ai, gente, vocês viram a Ju? Tô encantada com ela, o quanto que ela sabe, o quanto que ela conhece. Se vocês não conheciam o perfil dela, né, passe a segui-la, porque ela tá sempre publicando as melhores coisas mais atualizadas sobre os cuidados, principalmente com o Alzheimer, né? E eu queria agradecer vocês por estarem aqui presentes. Eu queria também dar uns recadinhos finais. Assim como a Ju, que está lançando o SOS Alzheimer dia 31 de agosto, durante esse mês de agosto todo, eu vou fazer o aquecimento da Jornada da Nova Cuidadora. E a Jornada da Nova Cuidadora vai acontecer só em setembro. Mas todas as quintas-feiras de agosto, tá? Inclusive a primeira quinta-feira do mês de setembro, eu vou dar gratuitamente para você, de forma totalmente online, gratuita, a imersão Cuidadora Protagonista, que é o aquecimento para você participar da Jornada da Nova Cuidadora. Então, se você já me segue há algum tempo, já sabe que quer entrar para a mentoria, depois do lançamento da jornada, é só vir comigo após a abertura do carrinho. Se você ainda não conhece e quer conhecer o meu método totalmente autoral de mentoria, que vai te ajudar a conhecer as dores do cuidar, as dores da trajetória do cuidar, que vai te ensinar habilidades da inteligência emocional, que vai te ensinar a diversificar os seus serviços para você prosperar e vai te ensinar também a se posicionar estrategicamente nas redes sociais. Se isso é para você,
nos acompanhe, fique com a gente aqui nesse perfil. A equipe DD Cuidados agradece e eu também. Beijo, queridas. Obrigada aí pela presença, tá? Qualquer coisa, vem de direct que eu tiro a sua dúvida. Tchau, tchau.